Então, João capítulo 16, John 16, a partir do versículo 5. verse 5. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. But now I'm going to him who has sent me. None of you ask me, where are you going? Rather, you are filled with grief because I have said these things. But very truly I tell you, if it is for your good that I'm going away, unless I go away, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. Então os discípulos ficaram muito tristes porque Jesus falou: estou indo embora. So the disciples, they were grieving because Jesus told you that he was leaving. Mas Jesus disse: é muito melhor para vocês que eu vá. But Jesus told them, it's better for you if I go. Porque se eu não for, ele não vai poder vir. Because if I don't, he will not come. Aí ele disse algo muito interessante no versículo 8. So in verse 8, Jesus says something really interesting. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. When he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. Veja bem, isso aqui é em relação às pessoas do mundo. He's talking here about people that are not Christian in the world. Então isso aqui é a missão tríplice do Espírito Santo em relação às pessoas do mundo. The threefold ministry of the Holy Spirit for the people in the world. E como que ele vai convencer as pessoas do mundo do pecado, da justiça e do juízo? How he will convince people in the world from sin, righteousness and judgment? Ele vai fazer isso através de nós, a igreja. He's going to do this through us, the church. Então, essa missão tríplice do Espírito Santo é através de nós que ele vai fazer em relação às pessoas do mundo. So the threefold ministry of the Holy Spirit, he's going to do it through us in the world. Então, a primeira coisa que ele fala no versículo 8 é do pecado porque não creem em mim. The first thing he says, the word of sin because they do not believe me. Então, o que quer dizer que ele vai convencer o mundo através de nós do pecado? Eu quero chamar sua atenção que ele não fala dos pecados, mas só de um só pecado. What is he saying? That he's going to convince the world of the sin through us, the church. Mas é só um pecado. He's talking just one sin, not many sins, many kinds of sins. Não está escrito pecados plural, é um só pecado. It is not written in plural, it's just one sin. Aí ele diz do pecado porque não creem em mim. The sin because they do not believe in me. Veja bem, muitas vezes nós não alcançamos mais pessoas do mundo porque nós estamos indo na contramão do Espírito Santo. Many times we are not reaching people in the world because we are going against the flow of the Spirit. O Espírito Santo vai cooperar conosco para convencer o mundo de só um pecado. The Holy Spirit will cooperate with us to convince the world of just one sin. De não crer em Jesus. The sin of not believing in Christ. Mas muitas vezes nós tentamos falar para as pessoas do mundo: olha, a prática da homossexualidade é pecado. Many times we're trying to say people like homosexuality is a sin. Prostituição é pecado. Prostitution is a sin. Idolatria é pecado. Idolatry is a sin. Mas o Espírito Santo quer convencer o mundo de um só pecado. However, the Holy Spirit wants to convince the world about one sin. Agora, uma vez que eles nascerem de novo, aí ele vai ensinar todas as outras coisas. Once they are born again, the Holy Spirit will teach everything else. Mas antes de ganhá-los para Jesus, before gaining these people to Christ, se você quer alcançar as pessoas if you want to reach people to Christ, você precisa cooperar com ele. You need to cooperate with him. E ele vai fazer, ele quer cooperar através de você para convencer o mundo de um só pecado. And through you, the Holy Spirit wants to cooperate to convince the world of one sin. Agora, veja que coisa impressionante. Look how amazing. Porque eu já vi isso vez após vez. I have seen this time after time. Que as pessoas muitas vezes acham: tá difícil ganhar pessoas para Jesus nessa região. People many times say it's really hard to reach people to Christ in this area. Eu lembro lá em
no norte, em Santarém, quando a igreja estava com dezenas de milhares de I pessoas. remember Santarém in the north of Brazil with tens of thousands of people in the church. E nós mudamos para Fortaleza. And we moved to Fortaleza. E a Fortaleza na região nordeste do Brasil. In the northeast of Brazil, Fortaleza. E as pessoas falavam, olha, aqui é diferente. And people would tell us, here is different. Tem muita idolatria. There's so much idolatry É in here. difícil. It's hard. É duro. It's tough. É muito difícil ganhar pessoas por Jesus. It's really aqui. hard to reach people to Christ. E eu lembro que eu reuni minha equipe. I remember that I gathered my team. E eu falei, olha, não vamos cair no erro dos 10 espias. And I told them, let us not be like the 10 spies. Os 10 The espias 10 spies, foram reprovados por Deus. they were reproved by God Porque eles infamaram a terra que Deus havia dado para eles como possessão. because they told bad about the land God was giving them as possession. E então quando Deus te dá uma cidade, So when God gives you a city, nunca fala mal daquela cidade. never talk bad about that city. Nunca critica aquela Never cidade. criticize the city. E eu falei para minha equipe, And I told my team, não fique falando aqui tem muita idolatria. don't keep saying there's so much idolatry in here, Aqui tem muito pecado. so much sin in here. Não, vamos falar bem desta terra. No, let us bless the city. Porque é a nossa terra que mana leite e mel que Deus Because nos it's the deu. land that flows milk and honey that God has given us. Deus nos deu para possuir essa God terra. has given us this land to take possession of it. E eu falei sobre a idolatria que vocês veem muito aqui. And about the idolatry you can see so much in here. Isso aí é prova que o povo tem muita fome das coisas de This is Deus. a proof that people are hungry for the things of God. É um vazio que eles estão querendo They're preencher. trying to fill up a void. Eles são tão religiosos porque estão querendo Deus. They are so religious because they really want God. E eu falei, isso é maravilhoso que querem And I Deus. told them it's wonderful that they are searching for God. E eu dei ilustração para eles sobre um menino que estava com um pirulito na mão. And I paint this picture of a boy with a lollipop on his hand. O pirulito havia caído e sujado de areia The lollipop he has felt and it was dirty. e até uma formiga morta estava grudada And nela. even a dead ant was in the lollipop. E ele estava lá chupando o pirulito. And the boy was like licking his lollipop. E se você tentar tirar, tira isso, If you just try to take it away, joga fora. throw it away, you tell the boy. Ele vai falar não, He's gonna say no. porque é a única coisa que ele tem. It's the only thing he has. Mas se você chegar com uma caixa de However, pirulitos if you novos, come with a box of new lollipops, então ele vai jogar o velho he's fora. going to throw the old lollipop away. E eu falei para eles, And I told them, o Espírito Santo vai cooperar com vocês the Holy Spirit's going to cooperate with you, para convencer os to cearenses convince the people in the city de um só pecado, of just one sin, de não crer em of Jesus. not believing in Christ Jesus. Então não chega falando para eles que idolatria é pecado. Don't come to them talking that idolatry is a sin. Não, Não. você chega para eles e You fala come de to them Jesus. and share Jesus. Fala de Jesus. Talk about Jesus. E aí compartilha And then Jesus. just share Jesus. E quando eles ficarem cheios de And once Jesus, they're filled with Jesus, vão jogar todo o pirulito they velho will fora. throw the old lollipop away Porque você trouxe algo melhor because para you came with eles. something better to them. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, 2 Corinthians 5 verse 19. diz que a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. That God was in Christ reconciling the world unto himself, not imputing their trespasses unto them, and have committed unto us the word of reconciliation. Veja bem esse versículo, Pay attention to this verse. está bem claro. It is really clear. Deus já reconciliou o mundo inteiro para si mesmo através da morte de Jesus. Through the death of Jesus Christ, God has reconciled the entire world unto himself. Quando Jesus morreu na cruz, When Jesus died on the cross, Deus pegou todos os pecados, God took all the sin, desde Adão até o último ser humano que ainda vai nascer, since Adam to the last human being that will
will be born e colocou esses pecados em Jesus. and put it in Jesus. E castigou Jesus por todos os pecados, And Jesus died for all of our sins, passado, presente e futuro, past, present, and future, de toda a humanidade. of all humanity. Então, num verdadeiro sentido, So in a true sense, ninguém vai ser jogado no inferno por causa que roubou, matou, no one is going to be sent to hell because they have robbed, killed. porque todos os pecados já foram castigados Because em all the Jesus. sins, they were in E Jesus. Deus não vai castigar o mesmo pecado duas vezes. And God is not going to punish the same sin twice. Mas quer dizer que todo mundo vai para o céu? Are you telling me that everyone's going to heaven? Não, tem No. um só pecado There's just one sin que faz com que a pessoa não seja salva. that makes a person not to be saved. É de não receber isso que Jesus já fez por ela. The sin of not receiving this work that Jesus has Por accomplished. isso que o Espírito Santo, That's ele why the Holy Spirit, Ele quer nos usar para convencer o mundo de um só He wants pecado, to use us to convince the world of just one single sin, de não crer em Jesus. of not believing in Christ Jesus. E isso vai atrair as And pessoas, this will attract people porque o Espírito Santo vai trabalhar com você. because the Holy Spirit's going to work with you. E você não vai estar trabalhando na contramão do Espírito And Santo. you will not be working against the Holy Spirit. Então, por favor, diga em voz alta: Can you say with me out loud? o Espírito Santo The Holy Spirit vai me usar will use me para ajudar to help as pessoas people crerem em Jesus. believe in Christ Jesus. Amém? Amen? Yes. O segundo aspecto da missão tríplice do Espírito Santo The second aspect of the threefold ministry of the Spirit é que o Espírito Santo vai transformar a gente is that the Spirit's going to transform de us tal in forma such a way que nós vamos ser um modelo that we're going to be a model da justiça de Deus. of God's righteousness. Veja o próximo versículo. Look to the next verse. Então, João 15, versículo 10. John João 15, versículo 10. 15 verse 10. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Perdão, é João 16. João It's 16, 10. John Perdão. 16 verse 10. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Of righteousness, because I go to my Father and you will not see me no more. Então veja bem, o Pay Espírito attention. Santo The Holy Spirit quer, através de nós, wants to, through us, convencer as pessoas do mundo convince people in the world do pecado, of sin, de um só pecado. just one sin. Já falamos sobre isso. We have spoken about this. Da justiça Of righteousness e do juízo. and judgment. Agora, da justiça, Of righteousness, porque vou para o Pai because I'm going to my Father e vós não me vereis mais. and you see me no more. O que ele está dizendo aqui? What is he talking about in here? É o seguinte, deixa eu It's the explicar. following. Let me explain to you. Se, vamos supor que na época que Jesus vivia lá em Israel, Let's suppose that in the days that Jesus lived in Israel, dois homens em outra cidade two men in a different city, estavam conversando entre they were eles. talking to each other. E um fala assim: And one said to the other, eu não acredito mais que existe pessoas verdadeiramente santas. I don't believe no more there are truly holy people in the world. Eu fiquei sabendo de um fariseu que ele está traindo a esposa dele I heard direto. about a Pharisee that he's betraying his wife. Eles parecem que são tão santos, They look so holy, mas eu soube, tem tanta coisa errada but there's acontecendo. so much wrong thing happening. Eu não acredito mais que tem pessoas justas, I don't believe that there is right people, pessoas corretas. people that are correct. Eu não acredito mais na I justiça. don't believe in justice no more. Aí o amigo dele fala: Then his friend tells to him, eu também estava pensando assim, I was almost thinking the same. mas eu conheci um homem However, I have met a man, e esse homem, and this man, ele é justo, he's righteous. Ele He's é right. correto. He's correct. ele exemplifica mesmo Deus. He really represents God. Eu estava quase ficando um ateu, I was almost becoming an atheist. mas quando eu conheci esse But homem, once I met this man, aí eu vi then I saw que realmente that truly Deus existe, God exists. que existe justiça There is justice, de verdade. true justice. Aí o amigo dele pergunta: And then his friend asks to him,
que homem é esse? Who is this man? Ele falou, olha, é Jesus de Nazaré. And he answers, is Jesus the Nazarene. Hoje ele está morando em Capernaum. He's living in Capernaum right now. Mas ele é esse modelo But he is this model de justiça. of justice. Agora, Jesus disse, Jesus told us, o Espírito Santo the Holy Spirit vai convencer as pessoas do mundo is going to convince people in the world que existe justiça that there is justice através de vocês. through you. Por quê? Why? Porque o mundo não vai me ver mais. Because the world will not see me no Porque more. eu vou para o céu. Because I'm going to heaven. Então você que vai ser esse modelo aqui na terra. So you will be this role model on the earth. Então diga em voz alta. Say it out loud with me. O Espírito Santo The Holy Spirit vai me transformar will transform me de tal forma in such a way que eu serei that I will become esse modelo this model da justiça de Deus. of God's justice. Aleluia. Hallelujah. O meu irmão é missionário no Japão. My brother, he's a missionary in Japan. Deus tem usado ele muito God is using him a lot para ganhar muitos japoneses. to reach Japanese people. E os japoneses, em geral, tem sido uma mistura estranha de budismo com ateísmo. So Japanese in general, they are this weird mix of Buddhism and atheism. Então, muitos japoneses são ateus. Many Japanese people are atheists. E uma esposa de um grande empresário lá, And a wife of a great businessman in Japan, ela havia convertido she has converted. e ela foi batizada lá na nossa She igreja. was baptized in our church. Mas o marido dela, Therefore, her husband, ele continuava um ateu. he was still an atheist. E o meu irmão teve uma ideia. And my brother, he had an idea. Ele He disse told para aquele empresário: to that businessman, você já fez turismo na Amazônia? have you ever done tourism in Amazon? Ele falou não. He answered, no. Meu irmão falou: por que você não faz um turismo na Amazônia? My brother, why don't you do some tourism in Amazon? Ele disse: porque eu não falo português. And he answered, because I don't speak Eu Portuguese. só falo inglês e I japonês. just speak English and O Japanese. meu irmão falou assim: olha, o meu pai mora na Amazônia So my brother answered him, my father lives in Amazon. e ele é americano. And he is an American. E ele pode traduzir para você. He can translate for you. E se você quiser, ele poderá ser seu guia nesse turismo. If you want, he can guide you in this tourism vacation. Aí o empresário falou: And then the businessman answered, então eu vou. okay, I'm going. E ele foi para a Amazônia. And he went to the Amazon. E o meu irmão ligou para o meu pai: And my brother called my dad. pai, nós queremos ganhá-lo para Jesus. Father, we need to reach this man to God. Olha essa santa conspiração. Look to this holy conspiracy happening. Mas o meu irmão já sabia como era meu pai. My brother already knew how my father is. Meu pai já está no céu agora. My father right now, he's already in heaven. Mas o meu pai foi o homem mais santo que eu já conheci na minha vida. However, my father is the holiest man I ever met in my life. E esse japonês And this Japanese businessman, foi andando com meu pai he walked alongside my father, e visitando muitos pontos turísticos visiting many touristic sites por 2 semanas for 2 weeks lá na Amazônia. in the Amazon. Quando terminou o tempo, When the time was done, foram pro aeroporto. they went to the airport. Esse empresário japonês, This Japanese businessman, já com uma certa idade, he was in a certain age, kind of old, kind of old. ele disse assim para todos que estavam lá. He told to everyone that was at the airport. Ele disse: He told them, toda a minha vida eu fui ateu, through all my life, I was an atheist. mas eu caminhei 2 semanas com esse homem. However, I have walked alongside this man for 2 weeks. E hoje eu sei que Deus existe. And now I know that God is real. Ele ainda voltou para o Japão, He came back to Japan, entregou a vida para gave Jesus his life to Christ, e também foi batizado. and he was also baptized. Sabe, You know,
Nós temos que ser esse modelo da justiça We de need to Deus. be God's model of justice. As pessoas do mundo em geral não estão lendo a Bíblia, People in the world generally they're not reading the Bible. mas estão lendo a sua vida. However, they're reading your life. Então o Espírito Santo, So the Holy Spirit, ele quer te transformar de tal He forma wants to transform you in such a que way você seja tão cheio do you're Espírito going to be Santo so filled with Holy Spirit que você vai atrair as that you will pessoas, attract people, porque elas vão ver que você é o because they will modelo da see justiça that de you Deus. are the model of God's justice. Eu tive uma experiência interessante I have a really interesting experience. quando eu estava estudando nos Estados Unidos. When I was studying in America, Eu estava fazendo, eu gosto muito de fazer exercício, eu estava correndo. I was running. I really like to exercise. E naquela noite eu tinha corrido uns 8, 9 That quilômetros. night I ran 8 or 9 kilometers. E eu estava voltando no ônibus urbano para a faculdade. I was on my way back to the university at the bus. E eu não era pastor I ainda. wasn't a pastor yet. E o meu cabelo era meio comprido. I had kind of long hair. E eu estava com roupa de correr, né? I was wearing running clothes. E eu lembro que eu estava no ônibus pensando assim: I remember I was at the bus thinking with myself, essa vida com Jesus é tão it's maravilhosa. so good to live a life with Jesus. Quando eu vi na outra ponta do ônibus, When I looked to the other side of the tinha bus, um cara com cabelão bem comprido, there was a man with a really long hair, um americano, an American. e olhava para mim assim He was estranho, looking to me bem estranho. in a really funny way, weird way. Aí eu fiquei só pensando em Jesus. I was thinking about Jesus. Quando de repente eu vi que ele estava bem perto de When mim. suddenly he was really near to me, Aí ele falou assim: and he told me, ei, cara, "Hey man, o que você tem aí? what you have in there?" E eu disse And para I ele: told him, como assim? "What are you talking about? O que você está querendo? What do you want from me?" Ele falou: And he told me, você sabe o que eu estou querendo. "You know what I want." Eu falei: And I answered, não, cara, eu não sei o que você está "No, querendo. dude, I don't know what you want." Aí ele falou bem And baixinho, then he said in a still small voice, bem baixinho no meu ouvido para ninguém ouvir. in my ear, Ele he disse: told me, eu quero saber que tipo de droga que você está tomando, "What kind of drug are you taking que te faz tão cheio de alegria. that makes you so happy?" Ele disse: eu he preciso dessa alegria que I eu vejo em need this você. joy I'm seeing in you. Me fala qual é essa droga. Tell me what's the drug. Quase que eu disse para I ele: almost told him, não estou tomando droga não. "I'm not on drugs." Mas eu não disse isso, But I didn't told him this. porque eu pensei, que Because oportunidade de falar de Jesus. I thought to myself, what an opportunity to share the gospel. Então, So, naquele momento eu me tornei um santo traficante. at that moment, I became a holy drug dealer. Eu disse para ele: I told him, cara, você quer saber mesmo o que eu tenho? "Do you really want to know what I have?" Ele falou: eu quero, cara. He answered, "Yes, dude." I told him, Você tem certeza, cara? "Are you really sure, man?" Sim, eu tenho certeza. "Yes, I'm sure." E eu falei: é Jesus. I told him, "It is Jesus." Olha para a pessoa ao seu lado e fala assim: é Jesus. Look to the person next to you and say, "It Dê is para Jesus Jesus." uma forte salva Give de Jesus palmas. a hand. Aleluia, glória a Deus. Glory to God. Mas o texto continua. But the text, Jesus keeps talking in the text. Em João 16, John 16, versículo 11, verse 11, ele diz: do says- juízo, about judgment, porque o príncipe deste mundo já está julgado. because the prince of this world, it is judged. Então, o Espírito Santo So the Holy Spirit quer convencer o mundo wants to convince the world através de nós through us de um só of pecado, just one sin, de não crer em the Jesus. sin of not believing Jesus. Quer convencer através de nós Wants to convince through us o mundo the world da justiça, of justice, através de nós sermos esse modelo de through justiça. us becoming this model of justice. Mas ele também quer convencer o mundo do juízo. But he also wants to convince the world of the judgment. Por que o mundo tem que ser convencido do juízo? Why the world needs to be convinced of the judgment? Porque em geral as pessoas do mundo não creem que haverá um juízo. Because in most cases, people in the world, they don't believe that there will be a judgment. As pessoas do mundo, People in the world, elas
falam assim: não, They say, Deus vai fazer um jeito. oh, God is going to work a way out. Ele é um Deus amoroso, He's such a loving é God. um Deus perdoador. He's a forgiving God. Ele nunca He will never condenaria as will pessoas condemn people para destruição to eterna. eternal destruction. Ele vai fazer um jeito para perdoar meus He'll pecados. work a way to forgive my Então, sins. eles pensam que Deus é como se fosse um político corrupto They think like God is a corrupt politician que vai passar a mão por cima do pecado deles that will polish their sin, e vai sempre fazer um jeitinho deles that entrarem will no céu. work a way for them into heaven. E eles não sabem que haverá um juízo. And they don't know about the judgment. There will be a A judgment. Bíblia é muito clara The sobre Bible isso. is really clear about A this. Bíblia fala: todo aquele cujo nome não foi achado no livro da vida All of those whose name are not written in the book of life será lançado no lago de will fogo. be thrown in the pit of fire. Isso é muito sério. This is really E as serious. pessoas do mundo And the people in the world, estão totalmente they're cegas totally blind e indo direto para a and destruição. going straight into destruction. E elas não acreditam And they don't believe que haverá um juízo. that will be a judgment. Isso é muito sério. This is really serious. E a Bíblia fala And the Bible tells us que um dos that aspectos one of the aspects dessa missão tríplice do Espírito of the Santo threefold ministry of the é de Spirit convencer as pessoas do is to mundo convince people in the world através de nós through us que haverá um that juízo. there will be a judgment. Mas aí ele diz, Then he says, mostra o versículo de novo, por favor. show the verse once again, please. É o versículo It is versículo 11. verse 11 Tá certo? Olha aí, ó. E do juízo, of judgment, porque o príncipe deste mundo because the prince of this world já está condenado. is judged. Por que que o Espírito Santo, Why the Holy Spirit através de nós, through us vai convencer o will mundo convince the world que haverá juízo? that there will be a judgment, E a maneira que ele vai fazer isso and the way he's going to do this é porque o príncipe deste is mundo because the prince of this world, já está julgado. he is already judged. O que que ele está dizendo aqui? Why is he saying here? Sabe o que que é? Do you know what it is? É porque It's because o Espírito Santo the Holy Spirit quer usar você wants to use you para demonstrar to demonstrate a derrota de Satanás, Satan's defeated, que ele já está julgado. that he is already judged. As pessoas do mundo, The people in the world, através da sua vida, through your life, através dos milagres que fluem através de through the você, miracles that flows through your life, através do poder de Deus que está em você, through God's power in your life, o Espírito Santo the Holy Spirit vai mostrar para o mundo will show the world que o diabo é um derrotado. that Satan is defeated. E o mundo vai dizer: And the world will say, se o líder de todo o mal if the leader of all evil já está is julgado, already judged, então vai haver um juízo sim. so there's going to be a judgment in the end. Então eu não quero ficar seguindo o I diabo. don't want to follow devil no Eu more. vou seguir Jesus. I will follow Jesus. Porque eu não quero ser jogado no mesmo lugar que o diabo I vai don't ser want to be jogado. thrown in the same place as the devil. Sabe, Do you know? Deus quer usar você, God wants to use your life, a sua vida, your life, tão cheio do Espírito Santo, so filled with the Holy Spirit, para demonstrar demonstrate que Satanás é um derrotado, that devil is defeated. que ele está debaixo dos nossos He's pés. underneath our feet. Sabe, muitos crentes têm medo do diabo. Many believer Christians are afraid of the devil. Não fala dele, Oh, don't talk about him. senão ele vai te atacar. Otherwise, he's going to attack you. Ele é um derrotado em He's nome de defeated in Jesus. Jesus' name. Ele não pode tocar em He você. cannot touch you. Tem uma história que dizem que Story aconteceu that some people say that this happened lá no Rio de Janeiro. in Rio de Janeiro. Estavam um monte de gente dançando no carnaval. Many people were dancing in carnival, E aí caiu uma chuva muito forte. and it started pouring out rain. Então eles foram procurar abrigo. So they were searching for a place to hide. E um cara que estava vestido de diabo, And a man that was dressed like the devil, ele, né, com um chifre with the horns vermelho e Red o tridente horns. e tudo. and the fork. E aí ele foi e quando ele viu um abrigo, When he saw a place to hide, chegou perto he came near it, e era uma igreja. and there was a church.
E os diáconos que estavam lá na frente, And the deacons in the front of the quando church, viu aquele diabo once they chegando, saw the devil coming, os diáconos já correram para dentro da chuva. the deacons, they ran to the rain. E aí ele já correu dentro da igreja And the devil ran inside the church. e fez assim. He was like, yeah. Aí todo mundo saiu correndo da And igreja. everyone fled the church. Só ficou uma velhinha. Just an old lady. Aí ele fez assim com a velhinha. And the devil was to the old lady. E ela disse: And he told him, ô seu diabo, oh, you devil. você sabe que eu sempre fui do seu lado secretamente. You know that secretly I was for you. Que horror. What a horror. Mas But you know, a realidade é que eu vou contar uma outra história de velhinha para resgatar as velhinhas. I'm gonna share another old lady story just to make good for them. Porque Because eles tinham uma pessoa que estava endemoniada there was a demon-possessed person, e o pastor estava viajando and the pastor was away. e todos os irmãos um pouco mais experientes And all the brothers in Christ were experienced. estavam também longe. They were also away. Então era um monte de novo convertido, So the room was filled with new believers, tentando expulsar o demônio. trying to rebuke the demon. Aí um falava assim, And one guy said, falava assim, cala a boca em nome de Jesus. shut up in Jesus' E name. o outro gritava, And the other one said, diga seu nome. tell us your name. Tá amarrado, You're rebuked. vai embora. Go away. Aí o demônio ficou tudo confuso. And the demon, he was really confused. Aí finalmente eles disseram, olha, And vamos chamar uma senhora, uma velhinha bem cheia do poder de Deus. they decided to call an old lady filled with God's power. Ela é muito cheia do poder de Oh, Deus. she's filled with power. E ela expulsa, tranquilo. And she can expulse the demon. Então quando ela finalmente chegou, And when she finally came, que ela abriu a porta, once she opened the door, aí todos eles olharam e falaram, And all of them. a irmã fulana chegou. oh, our sister just arrived. Aí o demônio também olhou, né? And the demon-possessed guy also looked. Aí ele falou, And he said, quem é essa velha gagá que vai me expulsar? this old lady is going to rebuke me? The demon said. E a boa notícia é que And the good news ela is, expulsou mesmo she depois. really rebuked the demon. E ele saiu And he left the body. e a pessoa foi liberta. And the person was free. Só que antes However, before doing ela that, só se confundiu um pouco she mistaken something. com as palavras. She misspelled the word. Porque quando ele falou, essa velha gagá que vai me expulsar, Because once the demon-possessed guys asked if the old lady was going to expose him, ela disse, she answered him, ó demônio, oh, you devil, você me respeita. you respect me. Eu tenho idade de ser sua mãe. I am old enough to be your mother. Não sei quantos mil anos de idade que ela tinha, I don't know how 1,000 years old she was. mas o importante é que o demônio foi expulso. But the important thing that the demon left. Você sabe que eu trabalhei muitos anos na Amazônia, né? I worked for many years in Amazon. E tinha um grupo de pessoas bem grande We had a large group of people andando pela selva amazônica. walking through the forest. Só que a mata era muito fechada. But the forest was really close, really Então dense. tinha só um trilho. So there was just a near pathway. As pessoas que vinham na frente So those who were in the front, viram de longe they saw from a distance uma cobra enorme. a huge snake. Aquelas que engolem até boi. The type that even can eat entire ox. Lá atravessada. The snake was laying there Atravessada no trilho. across the road. E eles falam, cuidado. And it was like, watch out. Eles pegaram o facão e cortaram um desvio no trilho. They opened a new pathway. E todo mundo que vinha atrás, And all of those behind, eles falavam, cuidado com a cobra. they were telling the others, watch out for the snake. Só que vinha um menino. But there was a boy. E o menino veio descalço, And the boy, he was without a shoe. só com bermuda. Just with his shorts. E ele andando. And he was walking. E ele ficou andando. And he kept walking. Eles falaram, menino, cuidado a cobra. And everyone told him, watch out for the snake. E ele, And he was like, oh. Aí ele chegou na cobra. And then he came to the snake.
As pessoas já estavam desmaiando, achando que a cobra ia engolir. Everyone was fainting, thinking that he was going to die. E ele chutou a cobra. And he kicked the snake. Ele sentou em cima da cobra. He seated on top of the snake. Ele até deitou em cima da cobra. He literally lied down on top of the snake. Porque aquele menino havia passado naquele trilho no dia anterior. Because on the day before, the boy, he went through the same way. E ele sabia que a cobra estava morta. And he knew that the snake was dead. Eu tenho boa notícia para você. I have good news for you. Jesus já esmagou a cabeça da Jesus antiga has serpente. the A cobra está morta, snake is derrotada. dead. He's defeated. Jesus é mais que vencedor. Jesus is more than conqueror. E a palavra de Deus fala And the bem word of God claramente. tells us clearly. Hebreus 2:14. Hebrews 2:14. Ele, por sua morte, He, through his death, destruiu. destroyed. Essa palavra no grego This word in the Greek, não quer dizer que o diabo não existe mais, it's not telling us that the devil does not exist. mas que ele paralisou o However, diabo. Jesus has stopped, Olha. paralyzed. Então ele, por sua morte, destruiu aquele que tinha o poder da morte. Jesus, through his death, has destroyed the one who held the power of death. A saber, o diabo. The devil. Ele é um derrotado. The devil is defeated. Se você estiver em Cristo If you are in Christ e a sua confiança não é nos seus méritos, and you don't boast in your own works, mas nos méritos de Cristo but in Jesus, the work of Jesus Christ, você poderá dizer sempre: you will be able to say always, não temerei mal nenhum, I will fear no evil, porque tu estás because comigo. you are with me. Mal nenhum me sucederá. Fear no evil will come Praga after nenhuma me. chegará No perto plague will de come mim. near me. Toda arma forjada contra mim And não whoever formed prosperará. against me shall not prosper. Você poderá demonstrar a You derrota will be de able to Satanás. demonstrate the defeat of Satan. E quando o Espírito Santo And when Holy Spirit te enche fills you e te capacita and enables you de tal forma in such a way que você demonstra that you can demonstrate que o príncipe desse mundo that já the está prince julgado. of this world is already judged. Quando você demonstra Once you demonstrate que o príncipe desse mundo já está julgado, that the prince of this world is already judged, as pessoas do mundo people in the world, começam a ter mais um temor de Deus. they have more of the fear of the Lord. E elas começam a acreditar que haverá um juízo. And they start to believe that there will be a judgment. Eu tive uma experiência interessante. I had a really interesting experience. Muitos anos atrás, Many years ago, quando eu pastoreava em Santarém, I was pastoring in Santarém. eu recebi um telefonema I received a phone call. que disse: olha, pastor, Oh, pastor, they told me. era uma irmã da igreja. It was a sister from our church. Ela disse: She told me, aqui no bairro de Santarém, here in this neighborhood of Santarém, que chama-se Santarenzinho, it's called Little Santarém. e tem uma mulher que está endemoniada. There's a demon-possessed lady. Ela já está endemoniada, She has been this way, direto, sem nenhum descanso, with no rest, por 6 dias. for 6 days. Ela não comeu nada She has eaten nothing durante esses 6 dias. for these 6 days. O marido dela é um garimpeiro, Her husband works in the river, e ele a gold digger, ele realmente está com medo que ela vai morrer. and he's really afraid that she's gonna die. Já chamaram todo tipo de religioso They aqui. call all kinds of priests of different religions. Então, se o senhor puder vir, pastor, para If orar. you're able, pastor, to come and pray. E eu falei: mas o marido dela quer que eu, um pastor, vá lá para orar por ela? And I asked them, the husband wants me, a pastor, to come and pray for her? Porque eu sei que Because I know no mundo espiritual in the spiritual realm, é importante it is important a autorização do marido. to have the husband's authorization. E ela disse sim, sim. And she told me, yes, he Ele falou wants. sim que era para te chamar. He asked me to call you. Então eu falei: tudo bem, eu vou lá So agora. I answered, all right, I'm going. E na ida eu passei na casa de um amigo meu, On my way, I stopped at a friend's house. porque naquela época eu não tinha tanta experiência Back then, I didn't have as much experience de expulsar demônios, of exposing demons, casting out. casting out demons. E eu não tinha
tanta experiência de fluir no sobrenatural, I didn't have really experience flowing in the supernatural, mas eu tinha um pouco. but I have some. Mas o meu amigo However, my friend, era um pastor he was a pastor, usado para expulsar muitos demônios. used to cast out many demons. Então pensei, ele é especialista. So I thought with myself, he's a specialist. Então eu passei na casa dele So I stopped at his house e eu pedi, você pode me ajudar? and I asked him for help. Ele falou, tudo bem. He answered me, all right. Aí nós chegamos lá na casa. So we arrived at the house. Quando nós chegamos lá, Once we arrived there, tinha tanta gente, there's so many people. mas parecia que uma boa parte do bairro estava lá. Looked like most of the neighborhood was at her house. Todos preocupados com a mulher. All of them worried with the lady. Muita gente na frente da casa, Many people in front of the no house, quintal. at the backyard. E quando eu desci do carro, And once I left the car, bem pertinho do carro ainda, o Really marido near já the me, car. já me recebeu the husband hosted me e ele me confirmou and he told me que ela 6 dias for 6 days sem comer nada, she has eaten nothing, completamente endemoniada. totally demon possessed. E enquanto eu estava conversando com o marido While I dela, was talking to her husband, eu vi um barulho vindo de dentro da casa. I heard a noise coming from the house, from inside the house. Parecia 2 pedaços de ferro esfregando. Looked like two metals steels against each other. E eu falei para ele, que barulho é esse? And I asked him, what is this noise? Ele disse, He answered me. são os dentes dela. It is her teeth. Eu falei, os dentes Her dela? teeth? E ela não estava nem na sala da frente. She was not even in the living room, in the first Ela room. estava em outro quarto. She was in a different room at the back of the house. Aí eu lembro que eu I remember falei pro marido dela, telling her husband, Jesus vai libertar sua esposa. Jesus is going to set her free. Aí eu fiz a volta no carro And then I walk around the car e falei pro pastor que estava descendo do carro. and I told the other pastor, Falei, irmão, My brother. você toma a dianteira, you lead the way. eu vou estar te apoiando I'm gonna be here supporting you em oração. in prayer. Você que tem mais experiência. You, the one more experienced. Quando nós estávamos entrando na casa, When we were getting inside the house, pastor na minha frente, the óbvio. pastor in front of me, of course. Entramos na casa, We got inside the a house. gente não podia ver a mulher ainda, We were not able to see the woman yet porque ela estava em outro quarto. because she was in a different room. Mas nós ouvimos um grito bem alto, But we heard masculino, a loud scream, a male voice screaming, dizendo assim: telling us this. eu sei que você é pastor, I know that you're a pastor, mas eu não vou sair. but I'm not going away. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Aí eu sabia que naquele momento I knew that in that moment o demônio estava se referindo a outro pastor, the demon was talking about the other pastor. que naquele momento eu só era uma ovelhinha. In that moment I was just a little lamb. Mas However, quando entramos no outro quarto, once we get inside of the other room, eu nunca vou esquecer a cena. I will never forget this scene. Entrando na porta assim, a cama de casal ficava para cá The bed was in this side, e o quarto bem grande, a large room, e bedroom. tinha uma janela e uma porta para cá. There was a window and a door in the other side, É uma porta para o quintal dos fundos. going to the backyard, the door. A janela, a porta e todo esse quarto estava cheio de gente, This entire room was filled with people, mas ninguém ficava perto da cama. but no one was nearby the O bed. único que tinha coragem de chegar perto da cama era o marido The dela. only brave enough to go nearby the bed was her husband. E olhei para aquela cena, parecia realmente um filme de terror, It looked like a terror movie porque os dentes dela because her teeth, não estavam batendo they were assim, knocking against each other. estavam se esfregando assim. They were like on this way. Só que era uma coisa diabolicamente milagrosa, porque não quebrava os dentes. It didn't break the teeth in a kind of a devil miracle. E saiu um barulho horrível. And a loud, terrible noise came through her mouth. E aí que eu fui entender melhor que a Bíblia fala que no inferno haverá choro e And then I understood that the ranger de Bible tells dentes. us that in the hell it's going to be cry and the noise of Gnashing teeth. of teeth. Gnashing of teeth. Então, veja bem, Listen closely.
Eu, para apoiar melhor o pastor, to be a better support for the pastor, eu fiquei no meio da multidão aqui, I was in the middle of the crowd, bem longe da cama. far away from the bed. Aí o pastor foi lá no meio do quarto, And the pastor was in the middle of the bedroom. leu a Bíblia, He read the Bible, e aí ele foi para a cama onde estava a mulher and he came nearby the bed where the woman was laying. e falou assim: And he told her, sai em nome de Jesus. go away in Jesus' name. E aí ele disse para a mulher: And he told the lady, diga amém, Jesus. say amen, Jesus. Só que o demônio que respondeu. However, the demon answered him back. E o demônio falou assim: And the demon answered him, amém, Jesus, mas eu não saio. amen, Jesus, but I'm not going away. Aí ele deu aquelas risadas infernais. And he laughed in a diabolic way. E aí o pastor começou a falar: sai em nome de And the Jesus. pastor was telling him, live in Jesus' name. E o demônio: eu não saio. I'm not living. E aquela guerra começou. So that war started Talvez uns 20 minutos. for something about 20 minutes. Eu não sei quantas vezes, I don't know how many times. desde que entramos na casa, Since we get inside the o house, demônio gritava, the demon was e screaming. falava que não ia sair, He was telling us that he's not going away. que ele era uma pessoa, que ele era um espírito bom. He was a good spirit, the demon was saying. Imagina se fosse mal. Can you imagine if he was a bad spirit? E que a única forma que ele iria sair, The only way he was going to leave that lady, que se chamasse tipo uma espécie de curandeiro que ia fazer uns banhos e tal. if we call like a magician that was going to give some mystical bath. E o que acontece? Olha só. What happened? Listen closely. Eu tô aqui no meio da I multidão was here in the middle of the crowd, e eu vi um senhor idoso and I heard an old man dizer assim. saying this. Ele disse assim: He told it. esse espírito sai, mas não desse jeito. Oh, this spirit's going to leave, but not in this way. Em outras palavras, não pelo nome de Jesus. Not through Jesus' name. E eu vou só abrir um parênteses aqui, I'm opening a parenthesis here, porque o pastor depois me confessou because the pastor, after everything, he confessed me que quando ele estava lendo a Bíblia, that while he was reading the o Bible, demônio havia dito: the demon has told him, eu sou uma tal e tal hierarquia. I'm in this hierarchy, E você nunca enfrentou um desse tipo de hierarquia. and you have never fought against such a high level E demon, você sabe que não vai conseguir me tirar. and you know that you're not going to cast Então, me out. o pastor infelizmente acreditou na mentira do diabo. Unfortunately, the pastor believed in the lie of the enemy. Então foi uma pouca, assim, acabou colocando uma pequena dúvida no So coração. a little seed of doubt was inside of his heart. Então, mas eu tô aqui no meio da But I multidão was here in the middle of the crowd, e o demônio não saindo, and the demon was not leaving the lady. e as pessoas And all the people, the crowd, acreditando na mentira do demônio. they were believing in the lie of the demon. E eu falei, And I told to myself, só no meu coração eu falei para Deus: in my heart, I told to God, o Senhor tem que fazer uma coisa. you gotta do something, God. Aí eu vi claramente a voz do Espírito And Santo. then I heard the Holy Spirit voice clearly. Ele falou: não, meu filho, você tem que fazer He uma answered me, coisa. no, it's not me. You gotta do something, my son. E eu falei: mas Deus, se But God, o especialista não está dando conta, if the specialist, he's not able to cast out the demon, quem sou eu? what about me? Naquele momento In that moment, veio a palavra. the word came to me. Por isso é o segredo, That's the secret. ser cheio da Be palavra. filled with the word of God. Aí você vai ouvir o Espírito. And then you're going to hear the Ele vai Spirit. ativar o poder. He's going to activate the power. E na mesma hora, In the same moment, o Espírito Santo diz, the Holy Spirit told me, 1 João 4,4, 1 John 4:4, maior é aquele que está em você, meu greater is he that lives in you, my do que son, aquele que está no mundo. than the one that lives in the world. Ele disse: meu filho, He told me, my son, a única coisa que você tem que fazer the only thing you gotta do é deixar eu fluir através de is você. to let me flow through your life. Eu farei a obra I'm gonna do the work através de você. through you. Naquele momento, In that moment, todo o medo desapareceu. all fear left me. Uma coragem sobrenatural. A supernatural courage came to me. E eu olhei para a mulher, And I looked to the lady. eu fiquei com uma compaixão daquela I mulher. felt so much compassion for her. Eu pensei, I thought to myself,
essa mulher está sofrendo tanto. This lady, she's suffering. Então eu me aproximei da cama. So I came near by the bed. Eu olhei bem nos olhos dela. I looked into her eyes. E eu falei assim. And I told this. Como eu falei assim. I said the following. Jesus te ama. Jesus e loves nós you. também te amamos. And we love you too. E o demônio respondeu. And the demon answered. Jesus não ama ela não. Jesus doesn't love her. Quem ama ela sou eu. Who loves her is me. E eu nunca vi tanto ódio sair dos olhos de I have alguém. never saw so much rage in a person's Ele eye. olhava para mim com ódio. He was looking at me with such rage. Aí eu falei assim. And then I said, Como é o seu nome? what's your name? Só que ela estava inconsciente. She was unconscious. Então o demônio que respondeu. So the demon answered me. O meu nome é. Aí My name is. falou o nome lá. Não He tô said a lembrando. name. I don't remember. É um the nome de demônio, não estou name. A lembrando. demon name. I don't remember. Mas aí o marido dela falou para mim. But her husband answered me. O nome dela é Edneuza. Her name is Edneuza. Eu falei assim. And Aí I eu answered. falei bem alto que eu queria que toda a multidão ouvisse. Out loud because I wanted the entire crowd to hear. Eu falei, Edneuza, Edneuza, I told. você está sendo horrivelmente oprimida por um demônio. You are being terribly oppressed by a demon. Mas Jesus vai te libertar. But Jesus is going to set you free. Agora, Now, aquele ódio that rate que saía that was coming out dos olhos dela, of her eyes, aquele ódio that rate, tão horrível, so horrible, foi uma coisa tão forte. was something so strong. E eu sabia que ela estava inconsciente, I know that she was unconscious. mas eu falei com ela assim mesmo, However, I still spoke to her porque o espírito do ser humano nunca dorme. because our human spirit never sleeps. Então eu falei, So I told her. aí foi nessa hora que eu falei, Edneuza, Jesus te ama. That e was the tal. moment I said, Edneuza, Jesus loves you. Aí, So quando ele falou, Jesus não ama ela não, e eu não vou sair, eu já when the disse. demon answered that Jesus doesn't love her and I'm not leaving her as well. Agora lembre-se que ele já tinha falado o nome dele. Remember that he had told me his name. Então eu olhei nos olhos dela agora para falar com ele. I look into her eyes to talk to the demon. E eu falei bem baixinho, And I told him in a still small voice. bem baixinho. Really still small voice. Mas todo mundo viu porque estava um silêncio. It was so quiet in the room. Everyone heard. Eu chamei ele pelo nome I dele. called the demon by its Falei, name. fulano, You você vai ter que sair. gotta go. Eu só disse isso. That was all that I said. Agora, deixa eu só falar uma coisa para você. Let me tell you something. Um minuto antes, 1 minute before, quando eu estava no meio da multidão, while I was in the middle of the crowd, que o Espírito Santo falou para mim, when the Holy Spirit told me, eu vou fazer a obra I'm gonna do the work através de você. through your life. Eu lembro pensando assim, I remember thinking to myself, é verdade, it is true. eu tô cheio de Jesus. I'm filled with Jesus. Jesus que é o maior do que aquele que está no mundo. Jesus is greater than the one living in the world. Jesus que vai fazer essa obra. Jesus is gonna do the work. Então, So, quando eu falei pro once demônio, I said to the demon, você vai ter que sair, you gotta go. eu pensei I thought to myself que ele ia dizer, that he was gonna answer, eu não vou sair. I'm not leaving. Aí eu ia dizer, And then I was gonna tell em him, nome de Jesus você in vai. Jesus' name you're leaving. Só que quando eu falei assim, However, você when I vai ter said, que sair, you must leave. que eu falei com o demônio, While I was talking to the aquele demon, ódio que saía dos olhos dele the rage that was coming out of her eyes, transformou instantaneamente in a moment transformed em medo. in fear. Eu nunca vi tanto medo I have never seen so much fear em toda a minha vida. in my entire life. Pavor. So much fear. Mas ele começou a tremer o corpo dela Her assim. body started to shake. E encolhendo na cama. She was shrinking. E o demônio And the demon
olhando nos meus olhos, was looking at me, tremendo. shaking. Ele disse, He told me, ele quase não conseguia falar. he was almost not able to speak. Ele falou, eu tô vendo Jesus. I did see Jesus. Você está cheio de Jesus. Filled with Jesus. E eu lembrei que And I remind, eu havia acabado de tomar posse disso. I have just take hold of this promise. E eu falei pro And I demônio, told the demon ainda bem baixinho, in a still small eu voice. falei, é I told him, verdade. yes, it is true. É Jesus que você está vendo. It is Jesus that E é you're seeing. esse Jesus que And this você está Jesus that you're vendo seeing, que te ordena. He's ordaining you, commanding you. Saia dela agora, Go away now. em nome de In Jesus, Jesus' name, e não volte and mais. never come back. Naquele mesmo momento, In ele that same jogou, moment, ele saiu do corpo he dela, mas left her body, com um grito assim, but screaming out loud. e jogou o corpo dela lá para cima. And he threw her body to the roof. E saiu com um grito. And he left the body screaming. Quando ela desceu, When she fell on the bed, ela desceu já sentada, she fell sitting, e ela olhou para a multidão, looking to the crowd. olhou para a cama. She looked to the bed. Aí a primeira vez na minha vida que eu ouvi a voz dela, For the first time in my life, I heard her voice. ela disse, oh meu Deus, She told me, oh my God, onde eu tô? where am I? O que aconteceu? What is happening? Aí o marido dela que estava aqui Her husband that was by her, começou a chorar. he started to weep. Ele começou a chorar, He mas chorar started muito forte. weeping a lot. Chorando tão forte, ele In estava such a way. tão aliviado ver ela livre. And so much relief to see her free. Na mesma hora eu In the same sentei moment. ao lado dela, I seated next to her rapidamente, quickly porque eu sabia because I knew que ela não tinha Jesus ainda. that she didn't accept Jesus yet. E que o medo abre a porta para And o that the diabo. fear opens the door to E eu devil. não queria que ele And voltasse. I didn't want the devil to come back. Então na mesma hora So in sentei the ao lado same moment, dela I seated near her e eu falei, and I told Edneuza, her, Edneuza, não tenha medo. don't be afraid. Tá tudo bem. Everything is okay. Você estava sendo You were being horrivelmente oprimida por um demônio, terribly oppressed by a demon, mas Jesus te libertou. but Jesus has set you free. Eu falei, você I told her, não quer entregar a sua vida para Don't you want Jesus? to give your life to Jesus, surrender your life Aí to foi a Jesus? vez dela chorar. And then she started weeping. Ela começou a chorar. She started to weep. Aí ela disse, eu quero entregar a minha I vida para want to Jesus. surrender my life to Jesus. Eu preciso de Jesus. I need Jesus. Aí ela apontou para o marido que And ainda then estava she chorando. pointed to her husband. He was still crying. Ela disse, você também precisa de Jesus. You also need Jesus. Ele disse, eu sei, eu And he answered, yes, I também know. quero entregar a minha I vida also para want to Jesus. give my life to Jesus. Aí os dois, Both of them. aí eu falei para os dois, I spoke with both of them. vocês dois agora vão repetir essa oração You comigo, both say this prayer with me. entregando a vida para Jesus. Dedicating your life to Jesus. Aí o pastor And the pastor, falou no meu ouvido he assim, spoke in my ear. ele falou, pastor Abe, Pastor Abe. não seria bom dar um apelo geral para Is todo it mundo? better to give an altar call right now? Aí eu olhei para a multidão. And I looked to the crowd. Eu nunca vou esquecer o cenário que eu vi. I will never forget the scenario I saw. Literalmente, Literally, a multidão estava assim, ó, the crowd was com a like boca this. aberta, literalmente assim, ó. The jaw dropped. E eu falei, And I told them, boa ideia, pastor. it's a good idea, my pastor. I told him. Então eu preguei o evangelho rapidinho, Quickly, I preached the gospel. já que a boca dele estava aberta, Since their mouth were opened, eu fui enfiando a palavra. I was throwing the word of God inside their mouths. Aí eu falei, And I told them, quem mais quer entregar a vida a Jesus? who else wants to surrender their life to Juntamente Jesus? com esse casal. Alongside this couple, Aí veio tanta gente entregando a so vida many pra people Jesus. came giving their life to Para a Jesus. glória de Jesus. For the glory of Jesus. Um dos vizinhos One of the neighbors que entregou a vida para Jesus that gave his life to era Jesus, dono de um caminhão enorme. he was an owner of a big truck. E ele então lotava o caminhão de pessoas daquele bairro And he used to fill his big truck with people from the neighborhood. e trazia para o culto domingo à noite. And he'd take to the Sunday service, Então- night service.
Os próximos domingos à noite The following Sunday services, era 50 pessoas, we had 50 people, 100 pessoas 100 convertendo daquele mesmo bairro. from that same neighborhood, Mas giving their life to Jesus. Muita gente convertendo. Many people giving their life to Jesus. Aí depois eu fiquei sabendo o que aconteceu. Then I heard what happened. Que espalhou uma conversa lá no bairro de Santarinzinho. A conversation spread out through the neighborhood. Olha, aquele mesmo demônio horrível That same terrible demon que saiu dela that came out of the lady, está procurando outra pessoa. he's looking for another host. Quem não entregar a vida para Jesus, ele vai entrar. Who don't give their life to Jesus, he's going to come inside of them. Deixa eu te falar uma coisa. Let me tell you something. O Espírito Santo The Holy Spirit quer usar você wants to use you para demonstrar a to derrota de demonstrate Satanás Satan's defeat e mostrar para o mundo and show the world que existe that juízo, there is judgment. mas que um Deus verdadeiro e However, a poderoso true and está powerful God, pronto para salvá-los he's ready to save you e para eles mudarem de lado, and to change their ways. porque o Satanás, Because Satan, o príncipe deste the mundo, prince of this world, já está julgado. is already judged. Amém e amém. Amen and Amém. amen. Fique em pé, por favor. Stand up, please. Diga, por favor, em voz alta. Repeat out loud, please. O Espírito Santo The Holy Spirit vai me usar will use me para ajudar to help as pessoas people crerem believe em Jesus. in Jesus Christ. Diga, o Espírito Santo Say, the Holy Spirit vai me transformar will transform me de tal forma in such a way que eu serei that I'm gonna be o modelo the model da justiça de Deus. of God's justice. E diga, And tell and say, o Espírito Santo the Holy Spirit vai me usar will use me para demonstrar to demonstrate a derrota de Satanás. Satan's defeat. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. Aleluia. Ainda em pé, Still standing. nesses últimos minutos, In the following minutes, eu gostaria de fazer uma oração sobre a sua vida. I want to pray over your life. E eu gostaria de orar por mim também, por cada um de nós. I want to pray for all of us in here. Que cada um de nós possamos May all of us, cultivar cada vez mais each one of us, cultivate essa intimidade com o Espírito Santo. this intimacy with the Holy Que Spirit. estejamos cheios da presença May dele. us be filled with His presence. Que nós sejamos canais May us be a channel para realmente Ele, to truly Him, através de nós, through us, praticar a practice missão tríplice the threefold de ministry convencer o mundo of convincing the world do pecado, of sin, da justiça justice, e do juízo. and judgment. Senhor, Lord, eu lhe peço agora, I ask you now, por mim for me e por cada um dos meus irmãos, and for each one of my brothers and que o sisters, Senhor, may you, God, pelo teu Espírito, through your Spirit, possa vir may come sobre cada irmão agora, upon each one of sobre us, cada irmã. each one of us. Eu penso em cada pessoa aqui, I'm thinking about each one of those in here sendo um canal becoming a channel do Espírito Santo of the Holy para Spirit convencer o mundo to convince the world do pecado, of sin, da justiça justice, e do juízo. and judgment. Ó Senhor, Oh God, nós sabemos we know que o teu Espírito Santo, that your Holy Spirit, ele quer agir aqui nessa terra, He wants to act in this earth. mas é através However, it is true da igreja. the church. Então que o Espírito Santo, So may the Holy Spirit, precioso Espírito Santo, precious Holy Spirit, que o Senhor possa operar may you operate através do meu irmão through my brother para
convencer o mundo to convince the world do pecado, of sin, de não crer em of not Jesus. believing in Christ Jesus. Opere através do meu irmão Operate through my brother para convencer o mundo to convince the world da justiça, of justice, através de ser um modelo dessa justiça. through being a model of your justice. E que através desse meu irmão And through my brother e dessa minha irmã, and my sister, convence convince o mundo the world que existirá sim that there will be o juízo, a judgment, porque eles vão demonstrar because they will demonstrate a derrota de the Satanás defeat of Satan em tudo que fizerem. in everything they do. Eu creio isso I believe in this. pelo poder do Espírito Through the Santo. power of the Holy Spirit, Eu já vejo isso. I can see this. Aleluia. Hallelujah. Agora olha aqui para mim. Now look at me. Diga assim: Say the following. a palavra de Deus diz: The word of God says, eu estou assentado nos lugares I am celestiais, seated in heavenly places, acima de todo principado above all principality e potestade. and potency. Toda obra maligna Every work of the enemy está debaixo dos meus is pés underneath my feet em Cristo in Jesus. Christ Jesus. E a palavra de Deus diz: And the word of God says, em breve, o Deus da shortly, paz the word of peace, the God of peace, esmagará will step Satanás on Satan debaixo underneath dos meus of pés. my feet. Aí eu tomo posse disso. I take hold of these Agora, right now. pode pisar, pode pular, Step on. em nome de Jesus. Jesus' name. Aleluia, aleluia, Hallelujah. aleluia. Thank you, brother.